Olá, muito boa noite para todo mundo. Na frente da boiada pantaneira, as mulas cargueiras iam desorganizando a orquestração da passarada e quebrando a monotonia do sertão nas horas de agonia do dia. Quando a comitiva estradeira do Terra Viva debeu na TV, chegou nesta clareira e armou a rancharia. E depois de acender uma fogueira, a peonada agora está reunida em lida contadeira de calço, começando então a função com a recitação da prosa abrideira do dia. Não será assim, numa passada de vista, que o amigo pecuarista haverá de resolver um determinado apertamento causado por alguma falta de entendimento a respeito do funcionamento do mercado. E ainda mais se o caso em questão nem tiver sido acontecido, né? Mas o assunto pode ter um encaminhamento seguro se ele puder ser apresentado a um especialista, como a gente faz aqui na nossa sessão a respeito do andamento da negociação no mercado futuro. Confira. Olá, amigos do canal Terra Viva, aqui quem fala é Douglas Coelho, eu sou zootecnista e um dos sócios fundadores da Radar Investimentos. E hoje eu estou aqui para traçar aquele breve panorama dos mercados de boi gordo e de milho. Bom, começando pelo lado do milho, foi uma semana no qual os preços oscilaram ali ao redor de 52,5, 53 aqui em São Paulo. A gente vê que a colheita no centro-sul do país já está praticamente já na reta final, né? A colheita não tem feito tanto preço como fazia nas semanas anteriores, assim como o mercado climático dos Estados Unidos, né? Ou seja, se vai ficar mais úmido ou se vai ficar mais seco nos próximos dias, fazia preço também nas semanas anteriores. Esses fatores estão saindo de campo, o que o mercado está olhando mais para a próxima semana e para as próximas semanas será o ritmo da colheita do milho norte-americano e também as variações cambiais aqui no Brasil. Sem dúvida, esses serão os dois principais fatores para precificarem as mudanças de preço aqui no mercado doméstico do milho. Em Campinas, as referências giram ao redor de 52,5, 53 ainda neste momento. Bom, pelo lado do boi gordo foi uma semana bem atípica quando a gente olha pelo volume de negócios, né? O volume de negócios no mercado físico do boi gordo em São Paulo está praticamente estagnado, travado, desde a penúltima quinta-feira de agosto, né? De um lado, a gente está em plena entre-safra, no qual os pecuaristas viram os preços caírem R$40 a R$50 em menos de 40 dias. Por outro lado, a indústria está com uma escala relativamente confortável e também segue pressionando os preços. Isso cria, né, uma diferença entre tentativa de compra e tentativa de venda grande. Isso tem trazido alguma morosidade, né, falta de negócios no mercado físico do boi gordo em São Paulo. Para a próxima semana, a gente acredita que a lentidão dos negócios deve ser tão comum quanto essa, ou até mais travado. Por quê? Porque na segunda-feira é Labor Day, dia do trabalho nos Estados Unidos, e aqui no Brasil a gente tem o feriado de 7 de setembro que tira praticamente 2 dias de compra de animais. Então possivelmente essa escala de abate que segue longa deve encurtar também nos próximos dias. Bom pessoal, essa é a mensagem que eu gostaria de passar para vocês. Contem com todo o time da Radar Investimentos e um forte abraço, até mais! Com o ponteiro indo lá adiante, repicando berrante e chamando a boiada e os boiadeiros, a gente vai dando continuação na função, anunciando a recitação das notícias a respeito do mercado dos insumos mais usados pelo fazendeiro brasileiro na engorda e mantença do seu gado. Olá, eu sou Ana Paula Oliveira, médica veterinária, zootecnista, analista de mercado da Scott Consultoria, e hoje eu vim aqui para comentar com vocês um panorama geral da colheita da segunda safra do milho. Bom, até agora, a segunda quinzena de agosto, nós estamos finalizando a colheita do milho no Brasil. Porém, o estado do Paraná tem apresentado um atraso nas suas colheitas, né? Mais ou menos aí até a segunda quinzena de agosto, o estado do Paraná havia colhido 50% da estimativa, segundo o Conab, né? Isso está acontecendo devido a algumas chuvas em algumas regiões que influenciaram no atraso dessa colheita. Apesar desse atraso, as condições das lavouras estão muito boas e a produtividade também. Num contexto geral, pensando aí em exportação, o Brasil exportou, né, na verdade teve um ajuste aí nas exportações de 48 para 50 milhões de toneladas, né? Então, até a terceira semana de agosto, o Brasil exportou 5,2 milhões de toneladas. Uma média diária de 373 mil toneladas, né? E aí, pensando num comparativo com agosto de 2022, houve um aumento, né, de 15% nessas exportações.
Bom, relacionando esse contexto um pouquinho com o mercado do boi gordo, vamos comentar um pouquinho sobre a relação de troca, né? Em São Paulo, a saca de milho de 60 quilos está sendo negociada em média de R$ 54,00, já a arroba do boi gordo está sendo negociada em R$ 217,00. Na comparação com o mês anterior, o milho aí sofreu um recuo de 5%, já a arroba do boi gordo um recuo de 9%. Então, hoje em São Paulo, com uma arroba de boi gordo, nós conseguimos comprar 4 sacas de 60 quilos de milho, né? E o que a gente pode esperar no curto prazo, né? Apesar da finalização dessa colheita do milho, uma alta oferta que tende a fazer com que os preços baixos, a gente vai sofrer uma forte influência aí do mercado internacional, que anda bastante volátil para o preço do milho. Então, pode ser que essas tendências baixistas não aconteçam aí nesse curto prazo durante esse mês ainda. Bom, pessoal, o que eu tinha para comentar com vocês referente à colheita do milho e o mercado do boi hoje era isso. Espero vocês nos próximos vídeos. Está terminando neste final de semana a Expo Inter 2023, uma das mais importantes feiras da pecuária brasileira e mundial. E para ser testemunha destas horas derradeiras deste tradicional encontro de fazendeiros de todos os cantos do país e também do estrangeiro, a gente vai direto para Esteio, no Rio Grande do Sul, com a repórter Natália Sattler. A pista central do Parque Assis Brasil foi palco para celebrar a tradição gaúcha na 46ª edição da Expo Inter. A invernada do CTG Independência Gaúcha de Esteio emocionou o público com as apresentações de danças tradicionalistas. Em seguida, teve o desfile dos campeões. Um marco para os produtores da agricultura familiar, que participaram do desfile pela primeira vez em 11 anos. Nossa, eu até tenho que respirar fundo, porque assim no momento até me deu lágrimas nos olhos. Foi emocionante demais. É o reconhecimento, o sinal de que o governo efetivamente está preocupado, está dando espaço para a agricultura familiar cada vez mais nesse novo período do governo. A recriação da Secretaria do Desenvolvimento Rural vem muito com esse objetivo, para muito além de uma política mais minimalista com relação ao setor, uma política de desenvolvimento econômico para este que é o principal segmento da nossa agricultura, afinal de contas responde por mais de 80% dos endereços produtivos gaúchos. A Expo Inter nem terminou e a expectativa do governo do estado é de recorde em vendas. Só aqui no pavilhão da agricultura familiar são mais de 6 milhões de reais arrecadados em 7 dias de feira. Tudo que a gente tem de dados até aqui, de movimentação de público na agricultura familiar, a informação que vem dos bancos, nos dão muita expectativa da gente poder encerrar esta Expo Inter também com números muito expressivos, quem sabe batendo novos recordes. Então, uma edição que reafirma a confiança no agronegócio do nosso estado e com a expectativa também de boas safras aí pela frente, com o produtor investindo, né, e buscando na Expo Inter a oportunidade de bons negócios. O pessoal do nosso departamento comercial está pedindo licença para fazer a apresentação dos anúncios que sustentam a televisão. Mas esta parada vai ser mais ligeira do que cobra verde que tem precisão de atravessar na carreira a capoeira queimada para não virar a refeição de gavião. Aguarde. Os companheiros e companheiras fazendeiros ou não do Brasil inteiro têm perfeita sabedência de que capacidade e competência são qualidades próprias de cada pessoa, sendo resultado da sua inteligência, do seu esforço e da sua dedicação ao serviço. Assim mesmo, ressalvando que essa igualdade é condição fundamental para o justo reconhecimento profissional em qualquer atividade, a nossa comitiva acredita que as mulheres merecem um agradecimento especial pela sua extraordinária contribuição para a pecuária nacional. E foi para isso que a gente criou esta sessão, que será apresentada agora, chamada Pecuarista em Prosa. Confira. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Pecuarista em Prosa. Hoje a gente vai conhecer a história da Leda Garcia de Souza, criada em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul. Ela é a 4ª geração da família no ramo da pecuária. Leda, seja muito bem-vinda ao Pecuarista em Prosa. Olá, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês. O prazer é todo nosso de poder receber você. Leda, você nasceu em São Paulo, mas foi criada no Mato Grosso do Sul.
Quando que você se descobriu pecuarista e como foi esse processo? Você sempre quis ser fazendeira? Eu creio que sim, porque desde pequena eu ando a cavalo, convivo na fazenda, e aí fui encaminhando até a faculdade, tudo voltado para a área do campo, para o agro, né? Eu fiz zootecnia, então eu creio que foi um caminho natural e que deu de encontro com a minha vocação natural também. Perfeito. Leda, a valorização do conhecimento sempre foi muito importante na sua história e da sua família. Como isso se consolida no dia a dia na propriedade? A gente precisa estar sempre utilizando das novas tecnologias, do que a ciência traz para a gente, para contribuir com a nossa produção, com a nossa seleção, seja no gado de melhoramento genético, seja no gado de corte, na cria, na recria, na engorda. Então, realmente, o conhecimento é fundamental para todo o percurso que a gente for fazer. Com certeza. Leda, você já é a quarta geração da família na pecuária. Quando surgiu a vontade de suceder o seu pai no campo e quais os desafios que vocês encontraram ao longo deste percurso? É como eu já falei, mas a vontade foi mais ou menos naturalmente se expressando, né? E meu pai, por ser filho único também, e eu a primeira filha, mais velha, então eu sempre me vi como uma colaboradora dele, uma pessoa que poderia estar ao lado dele, caminhar junto com ele e trabalhando junto nessa pecuária maravilhosa que nós temos, né? Então, eu aliei muito o prazer, a responsabilidade, a questão da sucessão, a minha vocação, tudo junto para a gente continuar trilhando até hoje, felizmente. Esse aprendizado ele é uma via de mão dupla, né? Sem dúvida, é uma via de mão dupla. A gente está no campo, a gente está aprendendo todos os dias. A gente conversa muito com os nossos colaboradores, com os nossos consultores, os veterinários, agrônomos, e a troca é constante. Com certeza isso ajuda muito a gente a evoluir e a melhorar cada vez mais. Perfeito. Leda, hoje vocês trabalham com gado de corte e melhoramento genético. Olhando para o futuro, o que ainda você pretende implementar na propriedade? Há muitos sonhos para serem realizados? Sempre há, né? Hoje a gente tem o foco muito no controle de custos, né? Principalmente nessa fase difícil, quer dizer, muito difícil, que a pecuária de corte no Brasil está passando e a gente não foge da regra. Então, é um momento difícil e que a gente tem que melhorar cada vez mais o nosso gerenciamento, principalmente o gerenciamento de custos, né? Esse nosso controle, investimentos bem feitos, um planejamento para a gente tentar sair um pouco ileso de todas essas questões que independem do nosso trabalho dentro da porteira. Você está falando de desafios. Qual foi o momento mais difícil que vocês viveram na atividade e o que foi vital para superar esses obstáculos? Então, são vários momentos assim que se passa durante a vida, são muitos anos, e eu posso dizer que as secas a temporada de seca sempre é um grande desafio, né? Dependendo de quando ela do quanto ela se estende, a gente precisa estar preparado. Isso tudo a gente foi aprendendo, como deixar uma reserva de alimento para esse gado, como manejar esse gado, como fazer com que a gente sofra menos nesse tipo de situação. A fazenda é uma indústria a céu aberto e a gente está sujeito às intempéries do tempo, ao clima, à chuva e a tudo isso. Então, a gente precisa se calçar para tentar sair dessas fases difíceis. O planejamento, então, é o melhor caminho. Sem dúvida. Eu acho que para todas as atividades, né, você tentar se antecipar, é claro que muita coisa foge do controle, mas quanto mais você tentar se antecipar, você evita, talvez, algumas coisas desagradáveis no futuro, né? Então, eu acho que o planejamento para toda atividade ele é muito importante. Leda, qual mensagem que você gostaria de deixar para as mulheres que estão iniciando na pecuária?
que elas continuem firme, né? E tem um mundo aí nosso para conquistar, né? As mulheres até alguns anos atrás, vamos falar a década de 50, 40, elas tinham uma outra vida, né? Eram muito mais dedicadas ao lar, aos filhos, e isso tudo mudou. Então, hoje em dia, elas são protagonistas da sua história também no lado profissional. E eu acho que toda mulher que tiver essa vocação, tiver a condição e quiser, ela tem um mundo pela frente, e as fazendas, eu acho que precisam das mulheres. Perfeito. Leda, muito obrigado pela sua participação e até a próxima. Obrigada a vocês, é sempre um prazer estar aqui com vocês. Um abração para todos. Prazer é nosso. Esse foi o Pecuarista em Prosa de hoje, e você, mulher pecuarista que está nos assistindo, quer contar a sua história para a gente? Mande um e-mail para pauta@tvterraviva.com.br. Volto com você, Sidney. Obrigado, João. E tendo cumprido e vencido com a boiada 10 léguas de estrada e faltando ainda percorrer e vencer outras 10 para completar a marcha que foi combinada para esta jornada, a comitiva faz aqui uma parada ligeira, deixando já os companheiros e companheiras fazendeiros avisados a respeito do que será falado na pernada derradeira desta empreitada marchadeira. Sem ter tempo nem vontade de fazer arrodeios e devorteios, nem receio de dizer logo a verdade verdadeira, o que tem para ser contado é que o setembro começou do mesmo jeito que agosto terminou, com a nossa Praça Boiadeira afundada na descida da ribanceira. A gente volta já, aguarde. E sabendo que não é hora de correr risco, porque o comércio boiadeiro está mais arisco do que um alazão passarinheiro, a gente pede agora a atenção redobrada dos companheiros e companheiras fazendeiros para o comentário que será feito a respeito do noticiário sobre o boi gordo e a variação da sua cotação. Sem ter tempo nem vontade para devorteios e arrodeios que possam contar a verdade só pela metade, e fazendo sempre a questão de fazer a recordação de que a nossa função aqui é não deixar ninguém criar ilusão, o que tem para ser contado é que o calendário andou, mas nada mudou no comércio pecuário, e a nossa Praça Boiadeira continuou largada na descida da ribanceira. Pois repare, a companheira pecuarista, que aqui no mercado paulista, só em agosto o boi acumulou uma forte queda de 17%. E nos últimos 12 meses, o despencamento da cotação chegou a nada menos que 33,7%. A explicação, conforme o amigo fazendeiro tem bem sabedência, é a inapetência do consumidor brasileiro, que está sumido desde a pandemia. Enquanto o açougueiro agora está quase sempre sozinho, mas com a câmara fria abarrotada de mercadoria. E com a freguesia desaparecida, nos últimos 7 dias contados desta quinta-feira passada para trás, no comércio varejista de carne sem osso, o valor médio dos cortes caiu 3,1% nas Minas Gerais, 2,1% no Paraná e 0,7% em São Paulo, enquanto o Rio de Janeiro teve um aumento muito ligeiro de 0,1%. Já no mercado atacadista do produto desossado, no mesmo período considerado, extraordinariamente o caso foi de uma alta na média dos cortes comercializados, igualmente de 0,1%. O motivo é que o distribuidor está só um tiquinho assim mais otimista a respeito de uma possível melhora na demanda, por duas situações especiais. A primeira é o pagamento do salário ao trabalhador empregado. E a segunda é que, na semana entrante, tem feriado festivo, que para muita gente vai ser emendado, né? Numa combinação que sempre pede aí comemoração e carne na churrasqueira. Pois então, no balanço do dia da Scott Consultoria, foram anotadas mudanças das cotações em 12 das 32 regiões pesquisadas em todo o Brasil. E, de novo, em todas essas praças, a arroba caiu. A lista agora foi encabeçada pelo sul do Goiás, onde a derriçada foi geral, com o boi voltando para R$ 185,00 e a vaca para R$ 170 redondos, a prazo, mas ainda sem descontar o fundo rural. No mesmo trilheiro foi o oeste da Bahia, onde o mês foi começado com o macho sendo derrubado para R$ 190,00 e a fêmea para R$ 180. No norte das Minas Gerais, o tombo foi só do boi, que escorregou para R$ 185,00. R$ 185,00 também é o preço novo do macho no norte do Tocantins.
No sudeste da Rondônia, a fêmea piorou para R$ 160. No Acre, a vaca está saindo pelo valor absurdo de R$ 150. Em Redenção do Pará, a vaca desandou para R$ 170. No Rio de Janeiro, a fêmea já não vale mais do que R$ 180. No noroeste do Paraná, o fazendeiro também está tendo de entregar vaca por R$ 180. Em Santa Catarina, mesmo com a resistência do pecuarista, a fêmea desceu agora para R$ 220. Em Pelotas, no Rio Grande do Sul, o macho retrocedeu para R$ 7,60 o quilo vivo, o que dá R$ 228 por arroba, enquanto a fêmea se largou para R$ 7,00 redondos o quilo, ou R$ 210 por arroba. No Oeste Gaúcho, o boi já não vale mais do que R$ 6,90 o quilo, ou R$ 207 por arroba, e a vaca do que R$ 5,90 o quilo, o que equivale a R$ 177 por arroba. Antes ainda de saber o significado da palavra felicidade, eu fui tangido da minha terra para a cidade, saído do meu pé de serra, empurrado, para campear sentido para a minha vida e uma lida para tirar o meu sustento. Pois até hoje, mesmo tendo estudado e ajuntado tanta sabedência, eu tento, mas não consigo resolver essa inquerência que o destino teve comigo, ainda no tempo de menino, de querer me dar fama e riqueza, quando eu não queria nada mais do que a liberdade de poder viver solto na natureza. Depois de encher mais de um caderno e meio com essas prosinhas recitadas aqui no final da nossa jornada de cada dia, a gente resolveu pegar tudo, desmisturar e dividir por assunto, depois pôr uns desenhos bonitos juntos. E foi assim, desta maneira, que nasceram os 4 livros da minha série Versinhos de Caipira, que estão sendo mostrados aí na fotografia. Se os companheiros e companheiras, boiadeiros ou não, quiserem saber como fazer para comprar um exemplar ou levar já a coleção inteira, podem ligar diretamente para mim no meu telefone pessoal, que é o 11 98224 1807. Repetindo, 11 98224 1807. Ou mandar um e-mail para sidneymasco@uol.com.br ou ainda me procurar no Facebook, onde eu uso lá o meu nome mesmo, né? Levando já no coração uma ponta de saudade, mas tendo a precisão de ir para a cidade antes de voltar lá para o nosso fundo de sertão, a comitiva se despede aqui da companheirada e já vai pegando a estrada, mas já deixa combinada a volta do Terra Viva DBO na TV para segunda-feira, às 6h30 da manhã e às 7h25 da noite. Um abraço, um excelente final de semana para todo mundo e até lá então.